Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Estamos reunidos neste tempo comum, tempo em que estamos conhecendo mais e melhor o ensinamento de Jesus, o nosso Mestre que nos ensina a viver o reino de Deus na nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a paz, o amor e a graça de Deus estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa caminhada é difícil, muitas tempestades se levantam, muitos problemas nos desafiam e nós temos que ter fé, esperança e trabalhar para superar todos esses problemas, de acabar com as tempestades da vida com o nosso amor. Só a prática do amor acaba com as guerras. A prática do amor traz a paz, a serenidade em nossa vida. Então, mas nós falhamos muito também, somos muito fracos, pecamos muito e retardamos a presença do reino de Deus no mundo. Demora para ser implantado este reino de amor, de justiça, de paz. Então, nós, por omissão ou por fazer alguma coisa realmente errada, nós devemos pedir perdão e prometer superar todos os obstáculos que impedem o crescimento do reino de Deus dentro de nós e no mundo. Peçamos perdão a Deus de nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Que Deus, na sua misericórdia, perdoe os nossos pecados, dê-nos forças para não mais pecar e no final de nossa caminhada aqui na terra, que Ele nos conduza à vida eterna.
eterna. Amém. E agora, irmãos e irmãs, vamos falar com o nosso Pai. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo vos pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. E está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará a nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos teus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. E agora todos em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Esta é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele ficava despedindo as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. A noite chegou e Jesus continuou lá no alto do monte, sozinho, orando. A barca, porém, já ia longe da terra e estava sendo, no meio do mar, muito agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre a água, ficaram apavorados e começaram a gritar: "É um fantasma! É um fantasma!" E gritavam de medo. Jesus, porém, logo disse a eles: "Coragem, não tenham medo, sou eu." Então Pedro disse: "Senhor, se és mesmo tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água na direção de Jesus.
Mas quando percebeu o vento muito forte, começou a ficar com medo. E então começou a afundar. E afundando ele gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão a Pedro, segurou Pedro, o puxou para cima e disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta, irmãos e irmãs, é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos aprendendo com Jesus o que significa viver o reino de Deus e construir esse reino, porque está longe da gente ver o reino de Deus, está muito longe. O que a gente vê é o reino da maldade, da violência, da mentira, da morte. Então é o nosso trabalho fazer o mesmo que Jesus fez, anunciar às pessoas de boa vontade o reino de Deus. É possível um mundo diferente, é possível um mundo novo. Este é o ensinamento de Jesus. Procurem semear a boa semente, a semente do bem. É o que nós aprendemos nesses 3 últimos domingos, falando sobre a semente, falando sobre os pescadores que pescam peixes bons e ruins e separam os peixes, e a semente também, o inimigo planta a semente do mal e nós temos que aprender a distinguir. Então, estamos caminhando assim, no conhecimento do reino de Deus. E Jesus não só fala, não só ensina, mas Ele faz. Ele mostra como deve ser o reino de Deus. Domingo passado nós vimos Jesus multiplicando os pães, mostrando que o reino de Deus é saber partilhar, é saber repartir. E se soubermos repartir, haverá abundância, haverá para todos, o alimento para todos. E hoje nós vemos Jesus novamente em ação. Jesus mostra que no reino de Deus, vivendo neste mundo, nós temos que enfrentar muitas dificuldades, muitas tempestades, vento impetuoso. E vimos na primeira leitura o profeta Elias, que procura a presença de Deus. Deus promete: eu estarei com você, você deve ouvir a minha voz. Então ele procura a voz de Deus, procura Deus. Então vem um vento impetuoso e Deus não estava nesse vento. Vem um fogo enorme e Deus não estava ali. Depois finalmente vem uma brisa suave e Deus está ali. E é muito parecido também com o Evangelho. Sem Deus, sem Jesus, os discípulos têm que enfrentar uma tempestade. E imaginemos que uma tempestade em cima de um barco no alto mar, vamos dizer, né? Lá não era um mar, era um lago imenso, enorme, chamado de Mar da Galileia, mas ali era bem fundo. Então, estar num barco
numa tempestade com essas ondas, imagine o pavor deles, né? Vamos afundar. E eles eram pescadores experientes e tiveram muito medo também. E então, na ausência de Deus, há toda essa tempestade e que a gente fica com medo. Aí vem Jesus para acabar com a tempestade. E ele diz: não tenham medo, vocês não podem duvidar. Até Pedro queria ter certeza que era Jesus, né? E então Jesus falou: venha, pode vir, você vai andar como eu ando sobre as águas. E Pedro foi. Enquanto ele teve fé, ele ouviu a voz de Jesus falando: vem, ele foi. Mas de repente ele começou a se esquecer da voz de Jesus e começou a ver o barulho, a ouvir o barulho daquele mar revolto, aquelas ondas, aquele tempestade toda, né? E ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Olha a grande lição que nós aprendemos hoje. Aprendemos que não podemos ter medo diante das piores tempestades. Que nós, se tivermos fé, vamos andar sobre a água também, como Pedro, mas não podemos vacilar, temos que enfrentar corajosamente. A nossa vida deve ser toda feita de fé e de coragem, que nos dá certeza da vitória. É o grande ensinamento, aprender a viver no mundo, conviver com o mal, com as coisas ruins que acontecem. Nós estamos vivendo um tempo que nunca ninguém teve essa experiência nesses últimos tempos, né? E estamos vivendo uma coisa meio assim, a gente está ainda meio no ar. Será que está acontecendo mesmo isso? Essa coisa terrível, essa tragédia? Nunca tivemos essa experiência, os mais velhos nunca viram isso. Aliás, a última vez foi há mais de 100 anos atrás, foi há 100 anos atrás, né? E ninguém ficou daquele tempo até hoje para dizer como foi aquilo. E hoje nós estamos vivendo e não sabemos quando vai terminar esse pesadelo, essa tempestade. Mas aqui entra a nossa fé. Aqui é o momento de termos fé e termos todo cuidado. Andar sobre as águas significa andar com cuidado. Todo cuidado é pouco. Viver assim esse tempo difícil com fé, tendo a certeza que nós vamos vencer. O Senhor diz: venha, caminhe, não tenha medo, não tenha a fraqueza da fé. Você tem uma fé muito fraca, disse Jesus a Pedro. Tenha coragem, tenha fé. E não fique apavorado. Imagine eles gritando, pensando que Jesus era um fantasma, porque quem anda sobre a água, né? Então só podia ser um fantasma. É isso, acho engraçado. Muita gente fala, tem medo de fantasma, tem medo de uma coisa que não existe. Como pode ter medo? Não, alguém já viu de verdade? Não, só algum problema na cabeça, que a pessoa acaba vendo coisas, né? E não, isso não existe. Porque vamos ter medo realmente daquilo que possa fazer mal, que possa destruir a nossa alma, a nossa vida espiritual. Não tenhamos medo de ninguém, como Jesus diz. Tenham medo somente daqueles que podem destruir a sua alma, levar vocês para a condenação eterna, para o mal, para a escuridão, as trevas. Não tenham medo, tenham coragem. Então, não é fantasma nenhum, sou eu que estou aqui com vocês para dar apoio, para dar força. E só a presença de Jesus resolveu o problema. Voltou aquela brisa suave, e ali a presença de Deus se manifesta
nos momentos em que a gente comprova. Deus agiu, eu não podia ver na hora da tempestade, na hora da escuridão, não vi nada, não vi Deus, não ouvi sua palavra, agora eu ouço. Agora eu sei que foi Deus que me ajudou a superar esse problema. Olha quantas coisas bonitas nós aprendemos e temos esta lição. E hoje, comemorando o Dia dos Pais, amanhã e hoje também, nós queremos rezar pelos pais, porque eles têm uma missão muito pesada na sua família, de conduzir a família para o bem, para o amor, para a paz, ajudar a eliminar as tempestades da vida. Cabe ao pai esta missão de colaborar para que a família seja construída no espírito do reino de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E vamos fazer agora as nossas preces. A cestinha com as intenções está onde? Pode alguém trazer aqui na frente a cestinha? Põe aqui ao pé do altar. Nesta cestinha estão as listas, os nomes, envelopes com todos os nomes de pais vivos e falecidos. Então, coloque aqui embaixo no altar. Muito bem. E vamos rezar por todas estas intenções. E a cada pedido que a gente fizer, vamos rezar assim: Senhor, atendei nossa prece. Senhor, atendei nossa prece. Pela Igreja, para que anuncie com sabedoria o reino de Deus e sua justiça, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Para que todos descubram a presença de Deus e controlem as tempestades que aparecem em nossas vidas, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Pela todas as pessoas enfermas de nossa comunidade, em especial por Denise e Andressa, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Por todas as pessoas falecidas de nossa comunidade, Janete Pereira dos Santos, 7º dia, Wanda Natali, 1 mês, Mara Lúcia Alves, 1 mês, Linda Zita, Benedita de Oliveira Natali, Adelino Pinheiro Filho, 10 anos, José Ferreira Brandão, 20 anos, Dom Pedro Casal da Liga, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei nossa prece. Tudo isto vos pedimos, Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la
missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. E agora vamos todos orar, meus irmãos e minhas irmãs, para que nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, é nosso dever e salvação agradecer sempre e em todo lugar a vós, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Sim, Pai, vós sois santo, por isso vos pedimos agora, santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que sejam consagradas e se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na véspera de morrer na cruz por nosso amor, reunido com seus discípulos para a última ceia, a ceia da despedida, Jesus pegou o pão, olhou para o céu, agradeceu a vós, ó Pai,
Partiu o pão e o entregou, dizendo: tomai todos e comei, pois isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, no final da ceia, Jesus tomou em suas santas mãos o cálice com vinho, novamente vos agradeceu, ó Pai, e passou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E disse também: fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Eis o mistério da fé. Anunciamos, Ó Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, meu Senhor, meu Jesus. Por isso, ó Pai, nós vos oferecemos este sacrifício de louvor e gratidão e vos pedimos que, ao participar do corpo e do sangue de Cristo, o vosso Espírito nos reúna num só corpo e nos conduza ao banquete eterno do vosso reino, junto com a Virgem Maria, São José, os apóstolos, todos os santos e santas, os nossos pastores, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, nosso Bispo Regional Jorge, os ministros e ministras da Igreja, o povo que vos pertence pelo batismo, os que vos procuram de coração sincero nas outras religiões, e todos aqueles que já partiram desta vida. E assim, Pai, um dia, todos nós, livres do pecado e da morte, para sempre vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com o coração cheio de paz, de amor, de gratidão, vamos todos rezar como nosso Senhor ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Pai, livrai-nos do mal, do pecado e de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a volta do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Disse o Senhor: coragem, sou eu, não tenham medo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Isto é meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, Pai querido,
este sacramento que acabamos de receber, a Eucaristia, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos alguns avisos. Os grupos de oração começaram esta semana, quarta-feira às 8 horas da noite e sexta-feira às 3 horas da tarde. Estão se reunindo, quem quiser gostar de participar desses grupos, e também o Rosário dos Homens está se reunindo toda quinta-feira às 8 horas da noite. Isso. Mais ou menos, é por aí. E temos também, incluindo, junto com o Rosário dos Homens, nós temos também um estudo bíblico sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Isso. E teremos o batismo, o último que tivemos foi em março, agora vamos ter no final de agosto. A preparação será no sábado, dia 22, às 3 horas da tarde. E o batismo, a celebração do batismo será uma semana depois, no outro sábado, dia 29, também às 4 horas da tarde, no horário da missa mesmo, dentro da missa, teremos o batismo. Então vamos dar a bênção especial para os pais e para todos nós. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, um bom domingo e uma boa semana para todos, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, e ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor.